sou uma idiota pelo que fiz ao meu namorado. Não merecia isso. Esta confissão é longa e dolorosa, mas fui recomendado a contá-la para receber ideias de outras pessoas. Meu nome é Daniela e esta é minha confissão. Conheci o Fernando, meu namorado, não sei se ainda devo chamá-lo de namorado, na universidade, onde ambos cursávamos cursos diferentes e tínhamos um relacionamento há mais de 7 anos. Nossa relação começou com momentos inesquecíveis e gestos cheios de ternura. Nós nos complementávamos perfeitamente, embora houvesse diferenças entre nós. Ele era um garoto atlético apaixonado por videogames e mangás, arquiteto e kickboxer, enquanto eu recebia mais atenção e tinha uma tendência mandona e narcisista, era estudante de turismo e adorava Fer. Depois que nos formamos, mudei-me para o apartamento dele e ele cuidou das despesas do departamento enquanto eu procurava emprego. Finalmente, consegui um emprego simples, mas que foi útil financeiramente. Durante meu primeiro mês de trabalho, me dei bem com meus colegas, inclusive com Dom, um homem atraente de outro país. No entanto, não me lembro de nenhuma má intenção da parte dele. Fer e eu costumávamos compartilhar memes e vídeos para alegrar o nosso dia e fazíamos isso diariamente. No meu 5º mês de trabalho, meu computador pessoal sofreu uma pane no teclado e eu havia encomendado mais coisas por encomenda, tinha uma carga de trabalho pesada e às vezes levava meu trabalho para casa, não poderia fazer muita coisa se meu equipamento estivesse quebrado. Eu mandei uma mensagem para o Fer avisando se eu poderia retirar meu pacote. Na primeira vez nenhum deles conseguiu receber e eles devolveram no pacote. Fer respondeu com um claro: vou abrir um espaço, eu te amo. Tive uma reunião de trabalho e quando voltei para casa não vi o Fer nem meu pacote. Liguei algumas vezes para ele e não houve resposta. Liguei para o serviço de encomendas e eles confirmaram que o pacote ainda estava com eles. Isso me incomodou muito. Peguei um táxi e peguei meu pacote. Fiquei chateado. Só tinha perguntado uma coisa e ele não tinha feito. Isso me incomodou. Quando o Fer chegou em casa ele me cumprimentou, tentou me beijou e a primeira coisa que fiz foi pedir meu pacote para ele. Ele pediu desculpas por estar em uma reunião de trabalho. Eu disse a ele que meu trabalho também era importante. Discutimos muito alto, fiquei chateado e fui dormir em outra sala. No dia seguinte, contei a situação para meus colegas de trabalho. Eles me disseram que era normal discutir com o casal, que talvez devêssemos conversar. Segui o conselho deles. Quando cheguei em casa, Fer pediu desculpas por não entender minhas necessidades. Eu disse a ele que estava tudo bem, para não ser tão descuidado. Ele pediu comida chinesa e assistimos um filme juntos. Foi um momento incrível com ele naquela noite. Os dias continuaram a passar e um dia recebi uma mensagem do Fer, onde ele me disse: querida, você pagou a luz e a internet? Não respondi a mensagem, esqueci, estava terminando uma tarefa que tinha. Terminei meu dia e vi o Fer um pouco preocupado. Ele me contou sobre a luz e a internet. Eu simplesmente disse a ele que farei isso amanhã e ele me disse que o prazo era hoje. Eu disse: espero que você tenha pago. Fer disse: eu consegui, querido, você tem que ter mais cuidado com isso. Eu simplesmente disse a ele: não vejo problema se você pagou. Ele simplesmente me disse para ter mais cuidado, que quase ficamos sem internet. Eu disse a ele que estava ocupado, mas num tom mais irritado. Ele me disse que não queria começar a discutir. Eu simplesmente respondi que nem tudo gira em torno dele. Não lembro o que falamos, mas reclamei com ele e voltamos a discutir. Fiquei com raiva, falei que não queria vê-lo. Nosso relacionamento passou por altos e baixos, discutíamos constantemente por pequenas coisas e eu iniciava as discussões. Apesar disso, houve semanas em que nosso relacionamento foi quase perfeito. Seguindo o conselho dos meus colegas, procurei conselhos na internet e encontrei alguns fóruns sobre sexualidade. Sempre tive curiosidade sobre sexualidade. Após procurar conselhos na internet, descobri a ideia de ter um relacionamento aberto, embora não visse isso como uma opção. Num fim de semana, Fer sugeriu tirar férias juntos. Embora ele preferisse uma cabana, consegui convencê-lo a ir para um resort para ter mais privacidade, e reservamos por 5 meses. No fim de semana seguinte tivemos uma reunião de família na casa dos meus pais e decidimos que a Fer me acompanharia. Embora ele normalmente não tenha problemas com minha família, sempre houve tensões entre ele e meu primo Ben. Fer dirigiu até a casa dos meus pais, uma viagem de 3 horas, e quando chegamos, eu estava animado para passar um tempo com minha família. Tudo estava indo bem até Ben chegar e sentar-se à mesa conosco durante a refeição.
Fer ficou sério quando Ben começou a fazer piadas e dar dicas sobre ele. A situação piorou quando o amigo de Ben, Frank, se juntou à mesa e começou a flertar comigo, mas Frank é assim mesmo. Fer estava claramente desconfortável e não aguentava mais as provocações de Ben. Por fim, após uma série de insultos e uma piada sobre a profissão de Fer que me fez rir, Fer perdeu a paciência e chutou Ben no rosto, deixando-o caído no chão. A cena foi chocante para todos os presentes. Fer pediu desculpas e saiu de casa. Saí atrás dele para tentar acalmá-lo, mas em vez disso acabei discutindo com ele sobre seu comportamento. Fiquei com vergonha na frente da minha família pelo ocorrido. O Fer me disse que ia para casa, não respondi e fiquei com raiva dele. No dia seguinte, tentei entrar em contato com Fer para conversar sobre o ocorrido, mas ele não respondeu. Passei o dia seguinte com Ben e outros amigos e, no final do dia, quando esperei que Fer viesse me buscar, ele não veio. Tive que pedir ajuda ao meu pai para voltar para casa. Quando finalmente cheguei em casa, encontrei Fer jogando videogame como se nada tivesse acontecido. Fiquei com raiva e desliguei seu console, sem saber como resolver nossas diferenças. Fer estava brincando quando reclamei do comportamento dele na festa. Começamos a discutir e pedir desculpas, mas ele recusou, demonstrando preocupação com meu estado de espírito. Naquele momento pensei em terminar o relacionamento, embora quisesse muito me casar com ele. Depois de consultar conselhos sobre relacionamento online, decidi falar com ele. Eu disse a ele que nosso relacionamento estava piorando e apresentei-lhe duas opções: terminar ou ter um relacionamento aberto. Fer inicialmente rejeitou a ideia, mas depois de uma conversa mais profunda e de lhe mostrar informações online e a ideia de deixá-lo porque já discutimos bastante, ele começou a considerar. Expliquei a ele que estávamos nos distanciando ultimamente devido aos nossos horários de trabalho e outras coisas, e que isso poderia ser uma solução para nos mantermos felizes juntos. Após um momento de reflexão, Fer finalmente concordou em tentar e decidimos seguir em frente juntos, mas de uma forma diferente. Estabelecemos algumas regras sobre isso. 1 ponto: avisaremos com quem estamos e enviaremos uma foto, minha menstruação. 2 ponto: a proteção será usada se for um casal novo, minha regra. 3 ponto: não há trapaça se ambas as partes concordarem, minha regra. 4 pontos: amantes não serão levados a eventos familiares, regra de Fer. 5 ponto: em eventos familiares, levaremos o casal oficial, meu período. 6 ponto: não será limitado a apenas um parceiro, minha regra. Nós dois assinamos o acordo e eu disse a ele que espero que melhoremos nosso relacionamento. Ele simplesmente disse tudo bem e foi dormir. Agora tive que focar em mim e fortalecer meu relacionamento. Acreditei que era o que eu precisava. Nas semanas seguintes comecei a flertar com o Dom. Devo dizer que quando cheguei em casa fiquei até mais tarde para conversar com ele. Depois de 3 semanas por flerte mandei uma foto para Fer de Dom. Ele respondeu com um emoji de berinjela. Voltei para casa para ter um encontro com o Dom. Lá estava o Fer, brincando com um amigo. Vi ele muito concentrado e ele ainda me cumprimentou, me abraçou. Falei para ele que voltaria mais tarde e troquei de vestido. Coloquei um vestido vermelho que tive tempo não usei. Saí de casa e o Dom estava me esperando. Fui na casa dele e aconteceu o que tinha que acontecer. O Dom é um ótimo amante, muito apaixonado. Transamos um casal muitas vezes. Eu pedi para ele me levar para casa. Ele foi gentil e me deixou em casa. Encontrei o Fer dormindo. Ele parecia carinhoso. Ele me sentiu chegar e acordou. Você está bem? Ele perguntou. Eu disse que sim. Ele disse tudo bem. Quer comer alguma coisa no jantar? Respondi que não e simplesmente fomos dormir. Coloquei meu braço em volta de Fer e beijei minha mão. Acordei. Fer estava tomando café da manhã e já tinha preparado o café da manhã. Tomamos café da manhã. Conversamos sobre meu dia anterior, não sobre minha noite com Dom, mas sobre outras coisas. Ficamos confortáveis e nos despedimos. Cheguei ao trabalho e foi um dia produtivo. Essa atitude continuou por algumas semanas. Saí com o Dom e mandei fotos para o Fer, para contar com quem estava. As discussões diminuíram e minha produtividade no trabalho aumentou. Porém, lembrei da regra 6, poderia causar problemas se eu só saísse com Dom. Então lembrei do Frank, mandei uma mensagem para ele nos encontrarmos na sexta-noite. Ele disse que sim, e combinamos de nos encontrar na sexta.
Na sexta cheguei cedo em casa, coloquei um vestido vermelho, me maquiei, queria impressionar a Fer e o Frank. Frank me pegou, expliquei que não queria nada sério ou sentimental, só passar a noite. Ele me disse que não tinha problema, mandei foto para Fer e ele não respondeu, apenas viu. Não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu com Frank, mas deixarei isso para a sua imaginação. Parte 2. Quando acordei e estava com Fer estava tudo normal, até as discussões tinham parado, ele parecia tão calmo, conversávamos e saíamos quando tinha tempo, sempre era eu quem o convidava para o cinema ou para um show de música de uma banda local, eu estava me divertindo muito com ele, como nos nossos primeiros encontros, achei que estava no meu melhor. Eu tinha encontros quinzenais com meninos diferentes, nada sério, alguns beijos e nada mais. Costumava ver um menino chamado Elias, um menino um tanto vaidoso mas um bom amante, me divertia com ele. Porém, houve algo que me pareceu estranho. Fer não havia enviado fotos de seus amantes. Um dia, enquanto conversava com Fer, notei que ele estava recebendo algumas mensagens em seu celular, pensei que fosse um encontro, não falei nada e continuamos conversando, ao mesmo tempo. No dia seguinte, Fer se preparou para sair à noite, vestiu uma jaqueta jeans preta que realçava muito bem sua beleza, fiz alguns elogios e sorri, perguntei ele, divertido, e ele disse, alguma coisa. Ele saiu de casa e esperou algumas horas para receber uma foto do seu par, mas não veio nada. Às 11 horas eu estava na cama e ouvi Fer chegar, fiquei animado, queria que ele me contasse, entrei e perguntei-lhe, como você está? Ele simplesmente disse, bem, você quer me contar? Perguntei e ele disse, acho que você não tem interesse, boa noite e fui dormir. No fim de semana seguinte vi que o Fer saiu de casa, esperava que ele me falasse alguma coisa, mas ele simplesmente disse que voltou mais tarde, saiu 2 dias seguidos, mas não me disse nada. Essas mesmas mudanças na Fer se refletiram de outras formas, ele chegou mais tarde em casa, não costumava chegar atrasado, mas ele começou a fazer isso, fiquei feliz no começo, sabia que ele estava se divertindo e eu faria o mesmo. 3 meses depois de iniciarmos nosso relacionamento, pensei que estava mais feliz, veio uma refeição em família no aniversário dos meus pais, tínhamos ido todos os anos desde que namoramos e estava riscado no calendário. Me arrumei, coloquei um vestido novo, falei para Fer, você está pronta? Ele me olhou surpreso e disse, para quê? Vamos querida, não brinque, é aniversário dos meus pais, ele respondeu, divirta-se muito e sorria. Ele admitiu que não esperava sua resposta, você não vem? Eu perguntei, ele disse, não, eu já tenho planos, me machucou, admito, mas a decisão foi dele, talvez ele tivesse um encontro com o namorado dele e não queria estragar, peguei um táxi para a central e um ônibus, meus pais ficaram surpresos ao me ver chegar sozinho, inventei que Fer tinha assuntos de trabalho. No dia seguinte esperava receber uma mensagem do Fer, mas não havia nada, apenas alguns status do WhatsApp, ele parecia estar em uma academia, mas não consegui ver com quem estava. Mandei uma mensagem para Fer, ele perguntou se eu estava bem e eu disse que sim, ele perguntou se poderia me buscar e disse não, desculpe, estou ocupado, respondi com entendo. Repeti a mesma coisa e cheguei em casa por volta das 20 horas, encontrei Fer dormindo profundamente. No dia seguinte, antes de ir para o trabalho, perguntei ao Fer sobre o fim de semana dele, ele disse que foi legal, parecia animado e antes de sair disse, estou indo embora, mais alguma coisa para me dizer? Eu perguntei, ele simplesmente disse, não, só isso, te vejo mais tarde e ele me deu um abraço. Isso me deu ciúmes, que aumentaram porque eu não sabia quem eram essas meninas. Perguntas me assaltaram repetidas vezes, como são eles? Eles se parecem comigo? Onde você os conheceu? Quantos compromissos você tem? O que eles têm que eu não tenho? Eu os conheço. E muitas outras coisas. Essas inseguranças me atormentavam constantemente, gerando em mim um sentimento de perplexidade e desconforto. Eu me senti preso em um turbilhão de dúvidas e preocupações. A incerteza me oprimiu, afetando minha autoestima e segurança em nosso relacionamento. Queria encontrar respostas, entender o que realmente estava acontecendo, mas as dúvidas pareciam se multiplicar. Cada vez que Fer saía, um misto de emoções confusas me invadia, ansiedade, tristeza, insegurança, tudo coexistindo dentro de mim.
Foi uma luta constante entre querer confiar em Fer e enfrentar minhas próprias inseguranças. Esse ciúme começou a me enfraquecer. Com o passar dos dias, parei de sair com meus acompanhantes. Voltei para casa com vontade de encontrar Fer, mas às vezes ele estava lá e às vezes não. Porém, quando ele estava em casa, fosse entrando ou saindo, eu via tão feliz, tão cheio de energia e tão atraente. Teve uma semana em especial que eu queria passar com ele, mas ele se atrasou e saiu mais cedo. Me senti sozinha, triste, chorei muito. Comecei a sentir falta do Fer e o que mais me doía era não saber quem era a pessoa que o fazia feliz. O ciúme foi tomando conta de mim, foi se tornando mais presente no meu dia a dia. Tentei focar em novos encontros, mas meus acompanhantes não queriam me ouvir. Tentei contar ao Elias minhas tristezas, mas ele não se importou, só queria ter intimidade comigo. Porém apareceu uma oportunidade, as férias merecidas, eu sabia que era o momento certo para acabar com isso, tanto o nosso relacionamento aberto quanto o meu ciúme. Pedi permissão para perder uma semana de férias, arrumei minhas coisas em uma mala, eu tinha arrumado algumas coisas para Fer e saído no sábado de manhã. Quando chegou o sábado eu acordei Fer e disse, "Você está pronto?" "Para quê?" Eu contei a ele nossas férias, o resort, eu estava procurando. Fer me disse, "Ah, é certo." Se divertiu muito e sorriu. Eu falei para ele, "Vamos juntos." Ele me disse, "Já fiz planos para essa semana." Isso me afundou, senti tristeza, raiva e ciúme, mas me contive. Falei para ele que era para casal e ele me disse, "Talvez você possa levar seu amigo para não ficar sozinho, só porque eu não posso ir não significa que você não deva se divertir." Ele me abraçou, me beijou na testa e saiu. Fiquei chocado, mas ele tinha razão, não podia estragar os planos dele. Peguei meu celular e liguei para Elias, que aceitou a ideia. Levei o resort com ele, pensei que tudo daria certo. O primeiro dia foi o melhor, o lugar era bem legal, confiei que ele iria melhorar. Como eu estava errado, Elias não só me ignorou, como começou a flertar com outras garotas na minha frente, não prestou atenção em mim. Embora as piscinas e jacuzzis fossem divertidas, eu estava realmente sozinho, enquanto, por outro lado, Fer estava se divertindo, postou fotos em seus status nas redes sociais, estava acampando na floresta, parecia tão feliz, tão lindo e divertido. De repente ele postou uma foto abraçando uma garota, me deu ciúmes, ela era mais baixa que ele, cabelo preto, ela estava de calça jeans e tênis preto, uma jaqueta preta e sim, ela era bem dotada. Aquela garota agora estava abraçando meu namorado, ela era seu relacionamento aberto? Era ela quem ele estava namorando? O que ela tinha que eu não tinha? Eu a amava. Comecei a fazer compras com aquela garota, em vários aspectos. Eu era mais alta, mas tinha menos busto, as roupas dela não combinavam. Me considero boa de cama, isso não era algo que eu pudesse comparar. Passe o resto do dia olhando as fotos de Fer e faça uma captura de tela. Nos 2 dias seguintes tentei relaxar, mas Fer simplesmente continuou postando status nas redes, ficando mais feliz. Agora eles estavam em uma espécie de montanha, ele estava abraçando ela. Fiquei com ciúmes de novo, queria mandar mensagens para ele reclamando, mas simplesmente não pude fazer nada, porque se fosse nos nossos termos eu não poderia reclamar nada. Voltei para o meu quarto de hotel, fiquei com ciúmes e ao mesmo tempo triste. Elias não estava lá, ele voltou algumas horas mais tarde. Com 2 meninas, me convidando para fazer sexo, o que rejeitei e pelo nojento, cancelei meu resort mais cedo e voltei para casa. Fiquei tomado de ciúmes ao ver Fer tão feliz. No dia seguinte Fer voltou para casa, fiquei feliz em vê-lo, ele ficou surpreso em me ver, não esperava que ele voltasse. Falei para ele que havia decidido voltar mais cedo, inventei uma desculpa, perguntei a ele sobre seus planos e ele me contou muito animado. A verdade é que admito que o que ele fez foi mais divertido do que o que eu fiz ou planejei pelo menos. É preciso dizer que neste momento bloqueei Elias, não queria vê-lo depois do que ele me propôs. Parte final. Conversei algumas horas com o Fer, ele parecia tão feliz, enquanto eu tentava me comportar quieto. Aí ele disse, "Ah, não tem dispensa, temos que comprar." Eu disse alegremente que sim. Saímos no carro dele, ele parecia tão mudado, ele teve tempo que eu não subi, os assentos pareciam diferentes e o painel parecia decorado, fiquei surpreso ao ver assim.
Chegamos no shopping e começamos a comprar coisas. O Fer sempre me comprava uma caixa de biscoitos, ele sabe que eu adoro. Passamos pelo corredor e sem eu avisar ele colocou no carrinho, mas hoje foi diferente. Fomos pelo mesmo corredor, eu esperava que ele fizesse isso, mas ele não fez, resolvi colocar no carrinho. Fiquei distraído por alguns minutos respondendo uma mensagem do trabalho e vi a Fer conversando com uma mulher. A menina estava bonita, tinha salto e bons atributos, não pude deixar de sentir ciúmes. Isso me deixou com raiva, eu queria pegar aquela mulher pelos cabelos e arrastar ela. Ela estava com a Fer, eu me aproximei e ele não pareceu se importar. A mulher se apresentou e a Fer disse: "Essa é a Daniela, uma amiga, Daniela, essa é minha prima Carmen." Me senti aliviado, não percebi o que o Fer falou. Terminamos as compras, fomos comprar comida, comemos, não falamos muito. O Fer ficava a maior parte do tempo no celular, as horas passavam e isso era perto das 20 horas. Voltei para o quarto, havia percebido que não tínhamos tido intimidade e talvez fosse uma forma de aliviar meu ciúme. Tomei banho, passei perfume e coloquei lingerie. Por volta das 21 horas, Fer entrou no quarto. Perguntei se ele queria passar a noite, ele disse que sim, mas eu esperava que ele pulasse em mim, mas em vez disso ele ligou seu console de videogame. Logo percebi que ele estava jogando COD, com vários amigos online. Dizer que me senti triste é um eufemismo. No entanto, isso me deu uma ideia. Fer sempre me contou que sua waifu mais nova era Chun-Li, a garota do Street Fighter. Às vezes eu via ele assistindo a dela quando ainda estávamos na faculdade, então resolvi fazer uma surpresa para ele. Passei a semana trabalhando procurando fantasias de cosplay, encomendei um pacote com a fantasia da Chun-Li, falei para uma amiga do trabalho que queria fazer uma surpresa para meu namorado, então o pacote chegou na casa dela. Na sexta pedi autorização do trabalho para sair mais cedo, valha pena dizendo que planejei tudo isso na semana e fiquei mais 2 horas de segunda a quinta para cobrir o tempo. Meu chefe é compreensivo e me deu permissão. Cheguei em casa, tomei banho, coloquei no meu perfume mais romântico, desci a iluminação do quarto, coloquei minha fantasia e fiquei impaciente para o Fer chegar. Quando soube que ele havia chegado fiquei feliz, entrei no quarto e o surpreendi com minha fantasia. Ele ficou surpreso ao me ver, porque sabe que nunca gostei dessas coisas, mas eu queria impressioná-lo. Ele simplesmente me disse que ficava bem em mim. Eu disse a ele que tinha uma surpresa, que para descobrir eu tive que tirar o terno. Falei isso num tom sensual e sugestivo, não esperava o que ele me disse. Ele apenas disse não, obrigado. Em um instante senti como se meu mundo estivesse desmoronando. Foi como se uma parte de mim tivesse quebrado. A indiferença em seu tom e sua falta de interesse me atingiram como um soco no estômago. Fiquei paralisado, uma sensação de vazio e tristeza me invadiu e não consegui evitar que as lágrimas escorressem incontrolavelmente. Foi um choro profundo e comovente, foi como se uma faísca tivesse se apagado dentro de mim. A expressão de preocupação no rosto de Fer quando ele se aproximou de mim me mostrou que pelo menos ele havia notado minha dor, mas nada parecia mais ser o mesmo. Caí em seus braços, foi a primeira vez que desmoronei daquele jeito. Meus soluços encheram a sala e minhas lágrimas encharcaram os braços de Fer. Eu não queria deixá-lo ir, precisava do apoio dele mais do que nunca. Fer, por favor me diga. Quem é seu acompanhante? Perguntei em meio às lágrimas, implorando por respostas. Mas Fer permaneceu em silêncio, oferecendo-me conforto com sua presença serena. Minhas perguntas surgiram uma após a outra, cheias de angústia e dor. O que ela tem que eu não tenho? Você a ama? O que nos torna diferentes? Seu olhar para mim foi discreto, como se minhas perguntas o pegassem de surpresa. Mas a sua resposta, ou melhor, a falta dela, foi uma ferida ainda mais profunda. Diga-me, Fer, continuei em meio às lágrimas. Tínhamos um acordo. Se você ama mais do que a mim, então não há mais sentido em ela morar com você. Eu não esperava o que ele me disse, não tenho encontros nem saio com ninguém. O quê? Você parece tão feliz nos últimos meses e aquelas garotas nas suas fotos, nas suas saídas, você chegando tarde, nos finais de semana. Ele passou a me explicar que minha decisão de abrir o relacionamento machucou, que em poucas palavras eu tomei a decisão por nós dois, mas ele concordou em me ver feliz com Dom. O que mais machucou ele foi me ver com Frank, o mesmo amigo de bem que lhe contava coisas e isso fazia se sentir mal.
Ele me explicou que chegou atrasado em casa porque havia retomado os treinos de kickbox, retomou contato com seus amigos fãs de animes e games, me contou que no final de semana eu estava na casa dos meus pais, ele estava num torneio de kickboxing. Kickbox, onde ele ficou em segundo lugar, ele me disse que já tinha esses hobbies antes, mas desde que me conheceu e eu concordei em ser namorada dele, ele priorizou sair comigo em vez de gostar porque gostava eu mais. Perguntei a ele sobre as férias, ele simplesmente me disse que minha decisão o afetou muito e que deixou de me considerar sua namorada, agora simplesmente me via como uma boa amiga, por isso não podia dizer que era uma viagem para casais. Ele também me lembrou que eu não tinha pago aluguel nem luz, apenas uma vez, ele não quis me pressionar porque sabia que eu tinha acabado de começar a trabalhar e não ganhava muito. Naquele momento as palavras de Fer tiraram a venda dos meus olhos, chorei muito, percebi meu erro, fui um idiota, não tinha percebido que sempre fui uma vadia egoísta com ele pede desculpas. Eu disse a ele que deveria ter intervindo quando bem o estava incomodando, percebi que não deveria tê-lo culpado por não ter pegado meu pacote e ainda mais por forçá-lo a ver outros homens. Conversamos algumas horas, pedi uma segunda chance, ele me disse que embora ainda me ame, não me ama mais, implorei para que tentasse de novo. No começo ele não quis, eu sabia que ele não sentia o mesmo que ele, finalmente ele me deu uma esperança, ele me disse que precisávamos de terapia, individual, ele me disse que eu precisava reacender aquela centelha nele, ele ainda me ama, mas ele não você não me ama e sei que tenho que trabalhar nisso. Atualmente estou em terapia onde percebi que ambos cometemos erros, a terapeuta recomendou que eu desabafasse com outras pessoas, como um processo para aprender a ouvir e aceitar opiniões, sem que elas fossem minhas conhecidas. Ainda moro com o Fer, pois não tenho condições de pagar um apartamento maior, tenho tentado me aproximar do Fer aos poucos, saímos como amigos, mas ainda o considero meu namorado e sei que deveria não o machuquei, estou disposto a ouvir conselhos para recuperá-lo, eu o amo e não quero perdê-lo. O que posso fazer? Pessoal, que conselho vocês dariam para mim? Meninas, que conselho vocês dariam para mim? Obrigado e espero de todo o coração que você me ajude. Eu realmente me arrependo de ter feito isso.